Irmãos, vou pedir para vocês abrirem comigo no Evangelho de João, capítulo 2. João 2. E nós leremos do versículo 13 até o versículo 22. João 2, de 13 a 22. Palavra do Senhor. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa noite, porque estamos reunidos aqui como Assembleia dos Justos, o teu povo. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor escreva com a tua mão nos nossos corações o teu nome e reescreva mais uma vez, reforce nas nossas mentes e corações a beleza, a santidade, a perfeição dos teus juízos revelados na tua palavra. Nós agradecemos por essa palavra e queremos pedir que o Senhor nos abençoe agora para que sejamos iluminados pelo Teu Espírito para entendermos essa mensagem. Em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, eu não sei quantos de vocês estiveram aqui há tempos atrás, que eu não lembro quando foi exatamente, mas que eu falei sobre o começo do capítulo 2 do Evangelho de João, né? Sobre as bodas em Caná da Galileia, sobre o que a gente conhece, né, do primeiro milagre em público feito por Jesus. Na verdade, o primeiro milagre que a gente tem registro verdadeiro na Escritura, registro fidedigno na Escritura, que Jesus, tendo acabado o vinho naquela festa de casamento, mandou que os servos lá enchessem umas talhas d'água, né, 6 talhas d'água, e tornou toda aquela água em vinho, né? Cerca de 900 litros de vinho ele produziu para a festa, né? Bastante vinho para que os convidados festejassem com os noivos, né? E isso foi o primeiro milagre de Jesus. Mas o Evangelho de João, até a metade, né? Até a primeira metade do Evangelho de João, basicamente trata do ministério público, né? Não o ministério público esse que processa as pessoas, né, que a gente tem, mas o ministério público no sentido, o ministério de Jesus feito publicamente ali na região da Galileia, né? Caná, Cafarnaum e as cidades ali próximas. Então, a primeira metade desse evangelho vai tratar de como foi a vida de Jesus, né, da biografia de Jesus, enquanto ele estava, durante 3 anos, realizando a sua obra, né, pública ali no meio do povo. E nessa primeira metade do Evangelho de João, nós temos 7 sinais que Jesus executa perante o povo e perante os mestres da lei, né? E nós veremos hoje o segundo sinal. O primeiro nós, há algum tempo atrás, né, falamos a transformação da água em vinho, esse milagre. E o segundo sinal é esse que nós acabamos de ler, né, a limpeza, a purificação do templo por Jesus, né, uma das poucas demonstrações
da ira justa, da ira santa de Jesus Cristo entre os homens. Depois, no futuro, ele vai demonstrar a sua ira santa de um jeito que muitos não vão gostar, mas vai ser plenamente justa, plenamente santa. Mas hoje nós vamos ver algo que já aconteceu quando ele andou entre os homens, quando ele andou entre nós. Então, esse segundo sinal, e você pode primeiro pensar, como assim, Isso aí é um sinal? Jesus purificar o templo lá, chegar com um azorrague, que é um chicote pequeno, de corda aí, expulsar os bois, as ovelhas, virar a mesa do cambista e fazer uma purificação nesse sentido, ficar bravo com todo mundo lá. Isso é um sinal? Eu quero dizer que sim, é um sinal. Por quê? A gente tem o costume, muitas vezes, de achar que os sinais nos evangelhos são só as coisas milagrosas que Jesus faz. Então, transformar água em vinho, curar um cego, curar um coxo, ressuscitar mortos. A gente acha que só esses sinais milagrosos são os verdadeiros sinais que Jesus executa nos evangelhos. Mas tem ações de Jesus que não são milagres propriamente. Note que o próprio evangelho de João não usa a palavra milagre, usa sempre a palavra sinal. Algumas das ações que Jesus executa são sinais também de alguma coisa. Então, o que são sinais, basicamente? É algo que Jesus faz que aponta para uma realidade mais profunda. Então, toda vez que eu me referir a sinal aqui, não pense só nos milagres propriamente ditos. Pense em qualquer ação de Jesus que quer dizer alguma coisa além da própria ação. Então, um milagre pode ser um sinal. Jesus andando sobre as águas é um sinal, é um milagre e é um sinal. Mas Jesus purificar o templo, ou Jesus entrar na cidade em cima de um jumentinho, lembra dessa cena nos evangelhos? Jesus entrar na cidade em cima de um jumentinho também é um sinal, embora não seja um ato milagroso. Ok? Então, para nós, a primeira coisa a se entender é que nós estamos tratando de um sinal, porque esse ato de Jesus de purificar o templo vai indicar uma coisa maior do que simplesmente ele mostrar sua ira contra os cambistas. Não era só isso, não era puramente isso, tinha algo a mais atrás da ação de Jesus. Ok? Então o texto começa, diz que a Páscoa estava próxima, uma das, provavelmente a primeira Páscoa que Jesus passou durante o seu ministério publicamente executado. Então Jesus passou por 3 Páscoas, durante os 3 anos em que ele agiu publicamente. E essa primeira Páscoa estava próxima. E Jesus foi para Jerusalém, como era costume dos judeus. Na Páscoa eles iam para Jerusalém para fazer suas ofertas, cumprir a tradição dos judeus. E Jesus foi, como bom judeu que era, cumprir essa tradição da religião judaica. Só que ele vai até o templo e o que ele encontra lá? Ele encontra um monte de gente vendendo bois, ovelhas, pombas e também os cambistas sentadinhos lá. Não dá para saber pelo evangelho se estavam falando, minha pombinha é mais barata, meu boizinho é mais barato. Não dá para a gente saber isso porque o evangelho não nos dá, mas a gente pode, imaginativamente, às vezes, pensar como era aquela cena. Jesus entrando no templo, encontrando os cambistas vendendo. E a prática, você anda pela feira aqui no Jaraguá, você sabe como é que é venda pública. Não é todo mundo quietinho lá, o feirante sentadinho, olhando para o relógio. Acho que daqui 5 minutos vem mais um cliente. Não, o cara está lá, abacate, R$2 a bacia, A gente sabe que tem uma relação que o vendedor estabelece
com o comprador nesses lugares públicos, né? Assim é também com os cambistas, por exemplo, que existem hoje nos estádios de futebol por aí, né? Não compre de cambistas, por sinal, né? Ingresso pode ser que você não entre no jogo, mas o cara tá gritando lá na praça, o ingresso, estou vendendo X reais, compra aqui comigo. Provavelmente é isso que estava acontecendo, né? Compra a pombinha aqui para o seu sacrifício comigo. A minha é mais limpinha, a minha é mais branquinha, né? Pode ver que não tem manchinha nenhuma. Compra aqui. E tem uma outra coisa ainda, que é o fato de que ele fala aí, o texto nos fala de cambistas, né? O que são esses cambistas? O fato é que as pessoas chegavam ali no templo e vinham de vários lugares, né? Jerusalém era um centro religioso e as pessoas migravam para lá no tempo da Páscoa. Chegavam lá com moeda de todo tipo, né? Então, é a mesma coisa do câmbio hoje, né? Se você quer viajar, por exemplo, daqui do Brasil para um país vizinho aí, para a Argentina, né? Ou para a Colômbia, ou para o Equador, qualquer lugar aqui próximo, ou você quer viajar para os Estados Unidos, ou para algum lugar da Europa, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar seu rico dinheirinho, ir lá na casa de câmbio e falar, tá aqui R$1.000, me dá $250, que é o que está valendo hoje, né? Me dá $250. Ou me dá, sei lá, 200 euros, que o euro está quase R$5. Ou me dá... Com R$1.000 você compra mais peso argentino, né? Peso argentino é bom você comprar com real. Então me dá, né, 20 mil pesos argentinos. Então você vai na casa de câmbio e troca a sua moeda para você poder fazer operações, né, negócios, trocas financeiras lá nesse país onde você vai visitar, certo? Era mais ou menos o que está acontecendo ali. O pessoal chegava com todo tipo de dinheiro, tenho aqui X dinheiros do meu lugar de origem. Me dá tantos denários aí, né? Para falar uma moeda que a gente conhece do texto bíblico. Então, eles estavam trocando dinheiro ali, né? E isso, muitos entendem que era um impedimento para que as pessoas dos outros lugares, inclusive, pudessem fazer suas ofertas livremente, né? E aí vem uma reação de Jesus. Quando ele encontra essas pessoas vendendo bois, ovelhas, pombas e os cambistas trocando moedas, ele faz um azorrague de cordas. O azorrague é um chicote, como eu já disse, e ele sai expulsando o pessoal do templo. E lança fora também as ovelhas, os bois, e derrama pelo chão o dinheiro dos cambistas, vira as mesas, né? Então Jesus ficou bravo, né? De verdade. Então ele chegou lá, pegou, sai daqui, vira a mesa, né? Sai fora vocês. Como é que vocês podem fazer isso? E a reação dele ele diz lá, os que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Não façais da casa de meu pai casa de negócio. E os seus discípulos lembraram de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Esse texto está lá no Salmo 69, versículo 9. Né? Se você quiser conferir, aí você pode dar uma olhada no Salmo 69, versículo 9. O que esse primeiro trecho nos mostra? Mostra uma coisa importante. Qual é o sinal? Né? Qual é a verdade que Jesus está transmitindo quando ele faz isso? E quando os próprios discípulos se lembram do que está escrito lá no Antigo Testamento. Né? Rei Davi que escreveu isso. O zelo da tua casa me consumirá. Um dos principais pecados que o povo de Israel cometia na sua história no Antigo Testamento tinha relação com a adoração a Deus. Na verdade, o povo de Israel adorava, não posso dizer adorava, né, mas costumava desvirtuar a adoração a Deus.
Seja com ídolos, né? Seja com, né, na hora de dar as ofertas eles roubavam a Deus, né? Seja porque a certa altura eles começaram a confiar nos deuses de outros povos, seja porque eles não obedeciam à lei do Senhor, se eles cometiam adultério espiritual. Mas o fato é que a adoração a Deus era central para o povo de Israel no Antigo Testamento e era o que eles mais tinham problema em cumprir. E os profetas do Antigo Testamento viviam admoestando, ou seja, vindo com suas profecias corrigir o povo de Israel, dizendo assim, olha, está na hora de vocês voltarem a adorar o Senhor adequadamente. Está na hora de vocês pararem de profanar o templo de Deus. Está na hora de vocês começarem a dar a honra que é devida a Yahvé, ao Deus de Israel. Vocês não estão fazendo isso e ainda se julgam inocentes. O que Jesus está fazendo aqui, ele está falando exatamente o que os profetas diziam que o Messias ia fazer. O que os profetas diziam que o Messias ia fazer? Os profetas diziam que o Messias ia restaurar a adoração correta do Senhor no templo. Os profetas falaram isso sobre o enviado de Deus, que ele iria ser o restaurador da adoração ao Senhor no meio do povo. E o que Jesus está fazendo aqui com essa primeira ação? Expulsando os cambistas, falando, zelando pela casa de Deus, falando, não façam da casa do meu pai um lugar de negócios, não mercadejem o nome do meu pai. Falando, está na hora, igualzinho os profetas diziam, está na hora de vocês adorarem a Deus do jeito certo. Está na hora de vocês pararem de desonrar o nome do Senhor. Irmãos, é óbvio para nós, né, claríssimo pelo texto, que o problema deles lá é que eles estavam mercadejando mesmo, estavam transformando o templo numa feira livre, né? Ou, como diz a expressão popular atual, fizeram do templo um mercado de peixe. Só que tem outras maneiras de profanar a adoração ao Senhor. Tem maneiras mais contemporâneas de adorar erradamente ao Senhor. Você não vai chegar aqui na igreja presbiteriana de Araguá e vai ter 4 irmãozinhos lá trocando moeda, né? Falando, aqui, pega a minha Bíblia que é mais barato. Né? Isso não vai acontecer. Mas tem outras maneiras muito perniciosas de nós profanarmos a adoração ao Senhor. Uma das mais fáceis é a gente adorar a um Deus que não é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Um Deus que se amolda às nossas vontades. Um Deus que é confortável para a gente servir. Então, se a palavra de Deus, se o pastor Márcio foi lá no culto e deu uma admoestação severa que pegou pesado em algo que estava acontecendo na minha vida, em vez de falar, puxa vida, eu realmente preciso me corrigir. Não, fala, pastor Márcio só fala besteira. Ele quer machucar o meu coração. Vou embora. Você pode adorar um Deus que se amolda às suas vontades e seus pecados. E isso é igualmente profanar a adoração ao Senhor. Por quê? Você não está adorando o Deus de Israel, que te machuca. O Deus que te incomoda. O Deus que quer pegar uma lança e meter no seu coração de pedra para transformar em um coração de carne. Tem um monte de jeitos da gente fazer isso. A gente ama um Deus confortável. A gente ama o Deus que só abraça, mas nunca aperta. Né? A gente ama isso. Nosso coração está louco por isso. E toda vez que a gente cede, né, e quer adorar um Deus que é assim, que é legal, que é, né, bonzinho sempre, a gente está profanando a adoração ao Senhor. E do mesmo modo, nós precisamos de uma voz profética no nosso meio, na nossa vida, para dizer,
está na hora de voltar a adorar o Deus verdadeiro. Está na hora do seu coração se amoldar a Deus e não Deus se amoldar às vontades do seu coração. E o verdadeiro Messias faz isso. Ele restaura constantemente a adoração do seu povo adequadamente. Jesus, o Jesus verdadeiro, o Jesus santo, que se ira contra o pecado, o Jesus real, o Jesus que veio, viveu entre nós, mostrou a glória de Deus, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e hoje governa sobre as nossas vidas, esse Jesus confronta os erros da nossa adoração. Confronta os nossos pecados e diz, está na hora de adorar a Deus do jeito certo. Está na hora de se submeter à vontade de Deus. Está na hora de parar de ser mimado e querer que Deus faça tudo o que você gosta. Está na hora de você começar a obedecer. Esse é o zelo que Jesus tem pela adoração ao Senhor. E Ele tem esse zelo até hoje. Ele tem esse zelo até hoje. Só que os judeus perguntam, que sinal você vai nos mostrar para fazer essas coisas? Ou seja, o que os judeus estão dizendo? Que autoridade você tem para expulsar os cambistas, lançar fora as ovelhas e os bois do templo? Que autoridade você tem para fazer isso? Que sinal você vai nos dar para que a gente acredite em você? Que sinal você vai dar para a gente acreditar que o seu zelo é justificado? Que você não está fazendo só um showzinho aqui no meio da gente para aparecer? Qual é o seu sinal? E Jesus, ele fala de um sinal que ainda estava para acontecer. Ele não fala ele não pega e fala, tá vendo essa pomba aqui? Vou transformar ela em alguma coisa. Gente, a gente sempre tem que lembrar, Jesus, ele não estava ali para satisfazer os sinais que os judeus pediam. Na verdade, isso é bem legal nos evangelhos para a gente perceber os diálogos que Jesus tem com eles. E quando chegam os judeus e falam, dá um sinal aí para a gente acreditar em você. Jesus fala, uma geração má, né, adúltera, corrupta, pede que eu lhes dê um sinal, mas só lhe será dado o sinal de Jonas. Só lhe será dado o sinal de Jonas. E o discurso de Jesus aqui, a resposta de Jesus, vai ser quase a mesma coisa, né? Eu creio que para aqueles que estavam ali com Jesus, inclusive os seus discípulos, como a gente vai ver, no meio do templo, ouvindo as palavras que Jesus falou, deve ter sido muito enigmático mesmo. A resposta deles não é à toa. Eles não estão sendo maldosos necessariamente nem nada. Mas quando Jesus responde o que ele responde, eles falam, como assim? Porque ele fala, que sinal você nos mostra para que a gente acredite que você tem autoridade para fazer o que você está fazendo? Jesus responde, destruir este santuário, isso é imperativo, ou seja, ele está falando, destruam esse santuário. Destruam esse santuário. E em 3 dias eu o reconstruirei. Ou seja, Jesus está desafiando, Jesus fala, destruam esse santuário, em 3 dias eu vou reconstruí-lo. E os judeus responderam, replicaram, né? Diante dessa resposta de Jesus, eles disseram assim, em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Quase com sarcasmo, talvez, a pergunta. Levou 46 anos para levantar esse templo aqui, né? Porque esse templo já não era o original, né? Não era o templo original lá de Salomão. O templo de Salomão já tinha sido atacado, destruído, né? Vocês lembram lá da história de Esdras, Neemias?
Eles precisaram voltar para a cidade para reconstruir, reformar a cidade e o templo. E levou 46 anos para depois esse templo que Jesus está falando aqui, que os judeus estão falando, né? Ficar pronto. Levou 46 anos. E eles falaram, demorou 46 anos para construir isso tudo. E você disse que se derrubar, você reconstrói isso em 3 dias, né? Quantos pedreiros você vai ter aí? Né? Irmão, aí, seu Manuel, quanto tempo será que demorava para construir um templo daquele? Imagine só. Então, havia uma confusão mesmo, porque os próprios discípulos não entenderam isso a princípio. O texto nos diz isso. O texto diz que eles só entenderam essas palavras de Jesus depois que Jesus ressuscitou. Então eles ficaram 3 anos ali, né, perdidos. Imagina eles conversando ali na mesa, né, comendo, partindo a refeição, ou no barquinho pescando. Eu vou estava pensando aqui, lembra quando Jesus falou que ia destruir o templo e ia reconstruir em 3 dias? Imagina, né, os diálogos entre, né, Pedro, Tiago e João lá pescando. Jesus disse isso mesmo. Será que ele tem certeza do que ele está falando? Os próprios discípulos não entenderam até que Jesus ressuscitasse. Então os judeus não entenderam mesmo. E isso é mostrado, por exemplo, na crucificação de Jesus. Né? Se você for lá para Mateus 26, 61, por exemplo, você vai ver que uma das acusações que os judeus fazem contra Jesus é: esse aí que nós estamos acusando disse que ele derrubaria o templo e reconstruiria o templo em 3 dias. Só que olha o comentário do evangelista João. Diante da inconformidade dos judeus, no versículo 21 ele comenta, né? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. É como se Jesus tivesse: destruam esse santuário aqui. Por quê? Porque ele sabia que o santuário do seu corpo seria destruído. Quando, por exemplo, o texto se refere ao Salmo 69, versículo 9, o zelo da tua casa me consumirá, porque Jesus, naquele momento, ele estava estabelecendo uma guerra. Não só contra os poderes das trevas, mas contra os poderes das trevas que atuavam nos líderes corruptos do povo de Israel naquele tempo. E ele estava estabelecendo ali um conflito que perduraria até o momento da sua morte. Até o momento da sua morte, ele teria sempre dedos e vozes acusando ele da parte dos judeus. Sempre. Então o zelo de Jesus pela casa do seu pai realmente consumiu ele. Realmente consumiu. E ele se referia ao santuário do seu corpo. E quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos se lembraram de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Só que veja, Jesus está mostrando aqui o verdadeiro sinal, aquilo que é o verdadeiro sinal a que ele se refere. Ele está dizendo o seguinte: se você for lá em Mateus 12, versículo 6, você vai ver que tem uma frase interessantíssima de Jesus. Ele diz assim: aqui está o que é maior que o templo. Irmãos, o templo em que os judeus sacrificavam ao Senhor, o tabernáculo que o povo de Israel fez no deserto, eram figuras, eram sombras. O sangue das ovelhas, bois, pombas que os homens vendiam ali no templo eram figuras, eram sombras. A gente lê lá em Hebreus que o sangue de bois, de carneiros, não tira pecados. Isso para dizer o quê? O templo de Israel, naquele momento, não era mais o lugar definitivo da habitação da glória de Deus. Por quê? Ali estava quem era maior que o templo. A glória de Deus habitava não mais no templo, lá no Santo dos Santos,
né, onde para Moisés, não para Moisés, mas para os levitas, a glória de Deus se revelava. Não era mais lá que Deus estava morando, entre aspas. O fato é que Deus nunca morou lá, né, porque Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus nunca morou lá. Só que agora a deidade, a santidade, a glória de Deus estava sendo revelada em Jesus. É por isso que ele diz, aqui está o que é maior que o templo. É por isso que quando Jesus morre, quando ele diz lá, está consumado, e ele entrega o seu espírito, né, é por isso que o véu dessa grossura que separava o lugar santo dos santos se rasga. Porque o templo não tem mais serventia. O templo passa a não ter serventia quando Jesus chega na terra e habita entre os homens. Chegou o momento final, a revelação final do propósito do templo. Por que o templo não tinha mais serventia? Porque agora estava morando com aqueles homens, estava vivendo entre eles, aquele que era muito superior ao templo, muito superior ao tabernáculo. O apóstolo Paulo fala que a lei, né, era o aio para nos conduzir à graça de Deus em Jesus Cristo. Fala que o fim da lei é Cristo. Isso em dois sentidos, que em Jesus Cristo, a lei do Senhor como sistema que vai moldar o jeito de agradar a Deus, tudo mais, acaba. Mas também dizendo que o propósito da lei era apontar para Cristo. E assim que Cristo chega, esse propósito está satisfeito. Então esse texto nos mostra duas coisas sobre Jesus. Primeiro, que ele tem um zelo consumidor pela adoração a Deus. Jesus diz para os judeus naquele tempo, e diz para nós hoje, não profanem a adoração ao Senhor. Não importa que hoje não exista mais um templo como existia para os judeus naqueles dias. Né? Na verdade, o fato de que Jesus é o nosso tabernáculo é muito mais sério, porque a gente pode cometer profanações não só no lugar físico, mas em todo lugar onde a gente vive. Né? A vinda de Jesus expande o espaço de adoração a Deus para todo lugar onde a gente está. E todo lugar onde a gente está é momento de adorar ao Senhor adequadamente, como Ele deseja ser adorado. O zelo de Jesus que o consumiu e que continua presente no seu governo, o zelo de Jesus Cristo pela adoração ao Senhor, agora está espalhado por toda a terra. Isso é um alerta para nós, irmãos. Nós precisamos nos submeter ao Senhor das nossas vidas como Ele é. Nós não podemos querer controlar tudo e dizer para Deus, Deus, agora o Senhor faz isso, agora o Senhor faz aquilo, agora eu gosto, agora eu não gosto. Não podemos viver assim. O zelo de Jesus diz para nós que nós não podemos viver assim. E a segunda coisa que Ele nos mostra, Jesus, além do restaurador da ordem do louvor ao Senhor, Jesus é o verdadeiro templo, é o verdadeiro tabernáculo. Né? Diz o Evangelho de João, né, no começo, que o verbo que estava no começo com Deus, o verbo que era Deus, ele habitou entre nós. Ele era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Mas, diz mais o texto, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Portanto, né, o que isso muda para a gente? O que essa mensagem, esse segundo sinal público de Jesus, muda para a gente nas nossas vidas hoje? Como eu já destaquei, né, bastante. Primeiro, muda o âmbito em que a nossa adoração é realizada. Muda o jeito como a gente precisa adorar ao Senhor. Né?
A gente acha porque Deus é gracioso, a gente faz o que quiser, né? Mas não. O zelo do Senhor Jesus ainda está presente. O zelo do Senhor Jesus ainda está presente. E nós não podemos nos curvar a um Deus que é moldado segundo os nossos corações. Lembre-se, Deus machuca. Deus confronta. Claro que Ele conforta, é claro que Ele é bondoso e gracioso com a sua vida. Mas Ele também é santo e deseja que o seu nome seja preservado santo. Em segundo lugar, Jesus nos diz nesse sinal o seguinte: creia em mim como suficiente para o seu acesso a Deus. No tempo da Páscoa dos judeus, o templo em Jerusalém era o jeito como os judeus julgavam chegar a Deus, chegar na presença de Deus. Só que nós devemos fazer como os discípulos de Jesus. Depois que nós testemunhamos a verdade da ressurreição de Jesus, a gente precisa se lembrar das palavras dele. Falar, realmente, Jesus é maior que o templo. É só por meio de Jesus Cristo que eu consigo chegar a Deus. Não há outros caminhos. Só Jesus tem em si a habitação da glória, a santidade do Senhor. E para testemunhar dessa glória, para ser cheio da glória de Deus, para ser cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, eu preciso crer em Jesus. Não tem jeito, irmão. Se a pessoa nega qualquer palavra verdadeira sobre Jesus que está registrada nas Escrituras, não tem como ela ser cheia do Espírito Santo. Não tem como ela ter acesso a Deus. A gente precisa crer no Jesus verdadeiro. Esse Jesus que se ira contra o pecado, contra a profanação da adoração ao Senhor. Esse Jesus que morre por nós e que está dizendo para nós: a sua salvação vem a preço de sangue. Veja bem como você está andando. Veja bem se a sua vida realmente está demonstrando gratidão pelo preço que Jesus pagou. Você não vai alcançar a salvação sozinho. Jesus te dá essa salvação. Mas a vida em santidade, a vida de adoração ao verdadeiro Deus, de submissão ao verdadeiro Deus, é nossa responsabilidade. A vida em comunhão, como Deus ordena que nós façamos, O Luciano orou aqui, O pastor orou aqui, nós oramos por aqueles que, porventura, estão com problemas para vir adorar no meio do povo. Nós, inclusive como irmãos, precisamos ir lá e exortar, admoestar as pessoas, falando: Jesus te comprou com sangue, meu irmão. E Jesus, pela sua palavra, diz: não deixe de congregar com seus irmãos, vive em comunhão. Será que a gente cumpre realmente todas as palavras da Escritura? Será que a gente faz como o salmista, O Senhor me deu os seus mandamentos para eu cumpri-los à risca? Nós precisamos avaliar a nossa vida diante disso. O zelo de Jesus não é à toa. O zelo de Jesus não é à toa. Ele restaura a adoração na casa do Senhor e Ele faz nos lembrar de que Ele é maior que o templo e de que nós precisamos crer nele e obedecer a Ele, Nós só amamos a Jesus, Nós só testemunhamos o nosso amor a Jesus quando nós guardamos os seus mandamentos, Quando nós guardamos os seus juízos. Então, nós precisamos avaliar a nossa vida nesses aspectos. Será que eu estou adorando o Deus verdadeiro? Será que eu estou obedecendo, cumprindo à risca todos os mandamentos do Deus verdadeiro? Será que eu estou me esforçando, não para conquistar a minha salvação, mas para ser santo como Deus é santo? Esse sinal de Jesus nos confronta com isso, nos diz isso. Avalie a sua vida nesses aspectos. Jesus vai te dar graça para que você consiga fazer isso. Jesus vai te dar graça para obedecer ao Senhor e adorar o verdadeiro Deus. É isso que Ele quer. E foi para isso que Ele te comprou.
Foi para isso que Ele pagou a nossa vida com preço de sangue. Né? Não vai falar, se vira aí, meu amigo. Não, Ele vai te dar apoio. Ele vai te dar suporte. Ele vai te mostrar graça para que você faça isso. Mas a vida cristã envolve um equilíbrio muito delicado entre a soberania de Deus nos conduzindo dia a dia, mas também a nossa responsabilidade para cumprir à risca os mandamentos do Senhor. Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê graça para que nós avaliemos o nosso coração e Deus nos vivifique para que nós vivamos por Deus e para Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vou chamar o pastor Márcio aqui para fazer uma oração e nos despedir com a bênção. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós louvamos e te agradecemos pela Tua palavra, que foi trazida pelo Teu servo, ó Pai, com toda a fidelidade, na sua explanação, mostrando, ó Pai, a profundidade do culto que nós devemos prestar ao Senhor, o zelo que Jesus demonstrou para com este culto, com esta adoração. Hoje nós observamos, ó Pai, que essas cenas descritas por João acabam acontecendo, acabam se repetindo em tantos lugares, ó Pai, onde está sendo mercadejada a Tua palavra, as Tuas bênçãos. Estão vendendo, ó Pai, por dinheiro, certos benefícios que as pessoas tendem a acreditar que terão se comprarem, se adquirirem aqueles objetos supostamente ungidos ou abençoados. Ó Deus, a profanação da Tua adoração, do Teu culto tem sido muito desbragada e nós agradecemos, ó Pai, porque o Senhor está sempre nos conscientizando para que voltemos ao Evangelho, para que voltemos à Tua palavra e realmente, ó Pai, possamos nos conformar com os Seus ensinos, nos adequarmos aos Seus ensinos, ó Pai. Neste tempo tão trabalhoso do final, onde as pessoas querem que a Tua palavra se adeque a elas e não o contrário, que as suas vidas sejam coerentes com a Tua palavra. Agradecemos, ó Pai, porque Jesus veio de fato nos colocar na Tua presença. Ele veio cumprir totalmente a Sua lei. E por isso, ó Pai, com certeza, Ele é maior do que o templo. E Ele é o verdadeiro templo que tabernaculou entre os homens, ó Pai. E nós haveremos de vê-lo na Sua glória e também haveremos de desfrutar da Sua glória. Prepara, Senhor, o Teu povo, a Tua igreja, por tantas coisas que estão acontecendo, ó Pai, por este mundo afora. Nós observamos, ó Pai, a Tua palavra se cumprindo, as Tuas profecias se cumprindo, os verdadeiros cristãos sofrendo, ó Pai, de certa forma, retaliações, porque defendem princípios, valores consagrados na Tua palavra, ensinados pelo Teu Espírito, ó Pai. Dá-nos firmeza na Tua palavra, na verdadeira doutrina de Cristo e dos apóstolos, ó Pai. Obrigado pelo Vitor, que o Senhor continue abençoando a sua vida e continue colocando nele esse desejo, essa disposição de se aprofundar no conhecimento e na explanação da Tua palavra. E abençoa, Senhor, a Tua igreja que está reunida, que o Senhor esteja abençoando todas as famílias, ó Pai. Nós estamos no mês do lar, no mês das famílias, e as famílias estão precisando da Tua bênção, da Tua graça, do Teu auxílio. Abençoe, ó Pai, os nossos lares, os nossos familiares. Seja com aqueles irmãos, ó Pai, que estão enfermos ou se recuperando de enfermidades. Abençoe aqueles que estão
em tratamento. Obrigado por estas pessoas, esses irmãos, que obtiveram nesses últimos dias ou semanas o seu emprego, e abençoa também aqueles que estão na obtenção de um emprego, talvez melhor, ó Pai, porque esse também tem sido o caso de alguns irmãos que pedem que o Senhor esteja abençoando na obtenção de um emprego melhor ou mesmo de um novo emprego. Eu faço também oração pela Grace, ó Pai, a nossa filha, que por causa daquele incidente ou daquele acidente com o seu pé, a sua fratura, ao completar o seu período de experiência, não foi renovada a sua contratação ou concretizada a sua contratação, porque, infelizmente, ó Pai, nós sabemos que o mercado, ele nem sempre visa as pessoas, ó Pai, mas a obtenção de resultados. E algumas vezes, por circunstâncias, se os resultados não vêm, as pessoas são prejudicadas, ó Pai, ou tratadas com injustiça. Mas o Senhor é um Deus justo, e o Senhor haverá de conduzir a tua serva, ó Pai, que não tem se afastado do Senhor, para que ela possa obter uma nova colocação. Peço que o Senhor esteja, ó Pai, nos dando uma semana abençoada, sê conosco em todos os momentos, ó Pai, e que a nossa vida de culto e de adoração ao Senhor possa se prolongar durante todos os dias da nossa existência, ó Pai. Porque nós te adoramos não só quando nós estamos reunidos aqui neste templo, nós adoramos, ó Pai, o Senhor em todo o tempo e em todo lugar onde nós vivemos. Fica, Senhor, conosco, perdoe os nossos pecados e abençoe o teu povo, nós pedimos no nome do Senhor Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso amado Pai, e a comunhão, a consolação, o ensino e o poder do Espírito Santo estejam convosco e sobre vós permaneçam. Amém.